Oportunidade em aulas anteriores de apresentar para vocês as funções exponenciais, as inequações exponenciais e hoje trazemos para você a resolução de exercícios desse capítulo. Então, localize no seu material ou acompanhe aqui comigo. Questão de número 1 diz assim: observe a tabela que mostra a definição de diversas unidades de medida. Aí ele começa lá do tera, passa por giga, mega, quilo, vai até pico e fento. E ele coloca os símbolos para nós. Ele coloca aqui o nome, coloca os símbolos, ó. Tera, giga, mega, quilo, hecto, deca, grama, deci, centi, mili, micro, nano, pico, fento. O que é que você quer dizer com isso? Eu queria alertá-los, porque muitas vezes a gente recebe exercícios que não vêm com as unidades tudo num padrão só. Então o que é que a gente tem que lembrar? Quando você vai de tera em relação aos demais, você tem que fazer uma multiplicação. Quando você sai daqui de baixo em relação aos que estão em maior tamanho de potência, você tem que fazer uma divisão. Existe uma técnica muito simples, que é a técnica de você escrever os principais entre centi, mili e o quilo. Os demais você faz por dedução. Qual a sugestão que eu lhe dou? Vou relembrar com você. Nós não precisamos do que eu vou fazer agora para resolver, mas eu vou fazer isso para relembrar você que é uma situação muito boa para a gente resolver alguns exercícios que se apresentam. Qual é essa relação? Você escreve assim, ó, quilo, hecto, deca, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro. São os múltiplos. Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Quando você for para a direita, cada casa que você passar, você multiplica por 10. Quando você for da direita para a esquerda, cada casa você divide por 10. Aqui eu estou me referindo na vertical. Então, quando você descer, você multiplica. Quando você subir, você divide. Por exemplo, eu quero transformar 30 decímetros em quilômetros. Eu estou indo para a esquerda, então eu conto as casas. 1, 2, 3, 4. Eu divido por 10.000. Eu quero ir de metro para milímetro. 1, 2, 3, eu estou indo para a direita, eu multiplico por 1.000. É isso aqui que você deveria lembrar. Se você estiver trabalhando com área, aí você, em vez de multiplicar por 10 ou dividir por 10, você multiplica ou divide por 100. Se você estiver trabalhando com volume, ou a divisão ou a multiplicação, você utiliza 1.000. Aqui, ele coloca para nós todos eles, tá? E coloca algumas alternativas para que a gente possa analisar. A primeira que ele coloca aqui é 1 deca igual a 10 a menos 2 deci. Então, qual é a sugestão que eu lhe dou? 1 deca, você está indo para onde? Para deci. Decâmetro para decímetro. Procure localizá-lo. Aqui o deca para o deci. Isso aqui é uma multiplicação. Então, você vai fazer 1 vezes 10. Quantas vezes? Quantas casas você tem aqui, ó? Daqui para cá? 1, 2. Então, você vai multiplicar por 100. Isso aqui é a mesma coisa de multiplicar por 10 ao quadrado. Então, 1 deca é igual a 10 ao quadrado deci. O que é que ele colocou para nós? 10 a menos 2. Então, isso aqui está errado. Letra B. O que é que ele traz na letra B? 1 mili igual a 10 centi. Então, você vai lá na tabela, eu vou apagando, mili e centi. Está subindo, não está? Então, 1 mili, ele quer que você vá para onde? Para centi. 1 mili igual a centi. Bom, quando eu vou de mili para centi, o que é que eu faço? Eu estou subindo, vou dividir. Então, vai ficar 1 dividido por 10. Isso aqui é 10 a menos 1. Então, 1 mili igual a 10 a menos 1 centi. O que é que ele colocou na alternativa? Ele colocou 10 com expoente positivo. Está errado. Vamos para a letra C. Na letra C ele diz 1 quilo igual a 10 hecto. 1 quilo igual a 10 hecto. Vou passar do quilo para o hecto. Vamos lá. De quilo para hecto, dá uma olhadinha. De quilo para hecto, você sobe ou desce? Você desce, então vai multiplicar. Quantas casas você desceu? Apenas uma. Então, 1 vezes 10. Portanto, 1 quilo igual a 10 hecto. Essa alternativa está certa? Está. Na questão de número 1, a nossa resposta
Seria, amigos, a letra C. A questão de número 2 diz assim: uma colônia de abelhas cresce da seguinte maneira. No início do ano, de um ano, a colônia tem 10.000 abelhas, 5.000 casais. Cada casal de abelha procria um filhote a cada primavera. Cada casal de abelha procria um filhote a cada primavera. Então, vamos pensar aqui. Então, você tem no início quantas abelhas? 10.000. Que formam 5.000 casais. Quando terminar a primavera, quantos você vai ter? Você vai ter 10.000 mais 5.000, porque cada casal teve um filhotinho, cada um teve um filhotinho, vai dar quanto? 15.000. Quanto foi que aumentou aqui, pessoal, de 10 para 15.000 em porcentagem? Em porcentagem, você teve um aumento de 50%. Concorda comigo? Aumentou 50%. Você tinha 10.000, 5.000 casais, cada um procriou um filhote, 10.000 foi para 15.000, 50% de aumento. Só que não acontece só isso, você tem percas também. No final do ano, 20% de todas as abelhas, entre adultos e filhotes, estarão mortas. No final do ano, 20% dessas abelhas estarão mortas. Então, o que é que você vai fazer? O que é uma perca de 20% do que você tiver? Então, aqui, se eu fosse fazer o cálculo, eu ia pegar esses 15.000, diminuir 20%. Sabe quantas abelhas iam sobrar? 20% de 15.000 é 3.000. Então, no final do ano, essa colônia de abelhas citadas aqui com 10 ia estar com 12.000. Porque você ia aumentar 5.000, ia perder 3. Só que ele não está perguntando isso. Ele está perguntando o seguinte: de acordo com as hipóteses anteriores, qual das seguintes expressões, ele quer uma fórmula, ele não quer cálculo, mostra o número de abelhas ao final de 10 anos. Essa é a nossa busca. A nossa busca é escrever matematicamente. Você percebe que todas elas começam do mesmo jeito, né? A igual a 10.000. Por que 10.000, Vanks? Porque 10.000 era a quantidade de abelhas que você tinha no início de um ano. Tá aqui. Vocês têm noção, amigos? Vou só fazer um parênteses aqui no exercício. Da importância das abelhas no tocante à produção na agricultura, na lavoura, na produção de uma maneira geral, no equilíbrio da fauna da nossa região e do planeta Terra. Eu fico imaginando o prejuízo que não dá para calcular com essas queimadas que estão ocorrendo no Pantanal, aqui na nossa região. Eu não sou hipócrita, eu sei que todos os anos existem queimadas mesmo nesse período. Só que esse ano parece que foi em quantidade maior. Graças a Deus que aquela chuva ontem já nos deu um alívio, né? Vamos lá. 10.000 abelhas. Aumento de 50%. Quando a gente aumenta 50%, a gente multiplica por 1,5. Aumento de 30%, 1,3. Aumento de 40%, 1,4. É assim, tá bom? Porque 50% é o quê? 50 sobre 100. Quando você fizer 5 sobre 10, vai dar meio. Então, o 1 mais meio, quanto é que fica? 1,5, tá vendo? Então, quando você for fazer, você já faz diretão. E como é que eu escrevo perca? O que é perder 20%? 20% é 0,2. Perder 20% é ficar com quanto? Com 0,8. Perdi 30%, 1 menos 0,3, 0,7. Perdi 40%, 1 menos 0,4, dá 0,6. Então, o que é que eu vou escrever aqui? Eu estou colocando isso aqui para você lembrar. Para escrever perca de 20%, eu vou multiplicar por quanto? Por 0,8. Então, qual seria o meu raciocínio? Meu raciocínio seria o seguinte. Primeira coisa, 10.000. Primeira coisa que eu vou fazer é 10.000. Vezes quem? Vezes quem? Aumento de 50%, eu ia pegar esse 10.000 e multiplicar por 1,5. Certo? Certo. Vezes perca de 20%. Quem perde 20% fica com 80%. Ó, isso aqui, 0,8, nada mais é do que 80%. Vezes quem? Vezes 0,8. Quantos anos, quantas vezes isso aconteceu? Isso aqui aconteceu após quantos anos? 10 anos. Então, isso aqui tudo você vai multiplicar por 10. Não, não é assim. É isso aqui, cuidado, ó, não é assim. Não vá querer fazer isso aqui vezes 10, porque senão você vai fazer 100.000 e não vai acontecer isso. E o que é que eu tenho que fazer, Vanks? Não vou multiplicar por 10? Não. Quem repete 10 vezes é essa expressão aqui. O aumento e a perca.
Aumenta 50, perde 20. Aumenta 50, perde 20. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Presta atenção. Você vai elevar ao expoente 10. Por quê? O que é que significa uma potência? Não é o mesmo número multiplicado por ele tantas vezes indicar o seu expoente? Portanto, como é que vai ser a nossa expressão matemática? As 10 mil abelhas, vezes o aumento de 50%, 1,5, vezes a perca de 20, 0,8, isso acontecendo 10 anos seguidos. Pronto. Essa seria a expressão matemática que iria calcular essa colônia de abelhas e como é que ela vai ficar ao final de 10 anos. A resposta aqui, vamos procurar. Olha aqui a pegadinha bem aqui na letra A. Ele colocou vezes 0,2. Os expoentes, ele foi muito gente boa. Todos eles ele colocou 10, então não tinha dúvida. A quantidade de abelhas inicial, em todas elas ele colocou 10, não tinha dúvida. O que é que pegou aqui para fazer a diferença da resposta? O 1,5, que tinha que ter aqui, e o 0,8, que apresenta-se em várias oportunidades. Portanto, meus amigos, a resposta à questão número 2 seria a letra B de bola. Ó. 10 mil vezes 1,5 vezes 0,8 elevado a 10. Aqui seria a expressão matemática para saber como é que seria o comportamento de crescimento das abelhas nessa colônia. A questão número 3, o Enem faz uma relação, sabe com o quê? Com radioatividade. Quando a gente estuda lá na química a radioatividade, a gente aprende que existe uma forma de marcação de tempo denominado meia-vida. Vamos lembrar o que é isso aqui? Eu não vou nem ler o texto ainda, eu vou lembrando com você lá da química. O que era meia-vida quando a gente estudava? Vanks, meia-vida era o intervalo de tempo onde uma determinada amostra radioativa ou qualquer outra amostra de um fármaco qualquer ficava reduzido pela metade. Então, por exemplo, eu dizia assim, ó, a meia-vida de um determinado componente é de 2 anos. Essa substância após 2 anos ficaria reduzida à metade. 2 anos depois, mais uma vez dividia pela metade, dividia por 2, ficaria pela metade. Então é assim, ó, começa com 100%, cai para 50%, 25%, 12,5% e assim por diante. Isso aqui foi só para dar uma relembrada nas aulas de química. Vamos ver o texto do Enem, o que é que ele trouxe. A duração do efeito de alguns fármacos está relacionada à sua meia-vida. Opa! Aí ele dá aqui para nós a definição. Ele foi gente boa, ele não exigiu que você soubesse de química, não. Tempo necessário para que a quantidade original do fármaco no organismo se reduza à metade. Acabei de falar sobre isso. Meia-vida é o tempo necessário para que aquele determinado tipo de componente se reduza à metade. Cada intervalo de tempo corresponde a uma meia-vida e a quantidade de fármaco existente no organismo no final do intervalo é igual a 50%. Bom, se é igual a 50%, o que é que a gente pode afirmar? Que é uma meia-vida, né? Aí ele continua. O gráfico a seguir representa, de forma genérica, o que acontece com a quantidade de fármaco no organismo humano ao longo do tempo. Bom, vamos ver aqui. Você está vendo aqui que é porcentagem no gráfico? Quando é que seria meia-vida? Meia-vida é quando você sai de 100% e vai para quanto? Para 50%. Então vamos olhar bem aqui. Está aqui o 100 e está aqui o 50. Veja qual é o tempo correspondente a ele. O tempo correspondente é 1 hora. Então, a meia-vida, então, o que é que vai acontecer aí? Meia-vida igual a quanto? 1 hora. Tá. Tudo bem? Vamos ver agora o restante do exercício. Vai buscando as informações. Eu já vi aqui que a meia-vida é 1 hora, pelo gráfico. Aí ele diz assim, a meia-vida do antibiótico amoxicilina é de 1 hora. Assim, se uma dose desse antibiótico for injetada às 12 horas, em um paciente, qual o percentual dessa dose que restará às 13h30? Quanto restará às 13h30? Bom, de 12 para 13h30, quanto tempo que é? De 12 para 13h30, um intervalo de 1h30, né? Intervalo de 1,5 hora. Bom, eu sei, amigos, eu sei que cada vez que eu trabalho com uma estrutura de meia-vida, eu reduzo pela metade. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Você vai passar a verificar onde é que você parou. 1h30. Como é que eu vou fazer isso? 1h30 seria uma meia-vida mais metade de uma meia-vida. Concorda comigo? Ó, é 1 mais a metade. Você tem 1,5 meia-vida.
Se fossem 2 horas, seriam 2 meia-vidas. Você tem uma e a metade, uma hora e meia. Como é que eu vou descobrir isso aqui? Vai no gráfico. Olha aqui, ó. Só subir. 1 hora e meia está aqui, ó. Um texto gigante para perguntar uma coisa simples demais. Que número é esse bem aqui? Entre o 30 e o 40? 35. Então, pessoal, após 1 hora e meia de ter tomado essa dose, com intervalo de 1 hora para cada meia-vida, vai restar quantos por cento? 35. Qual a alternativa que tem 35? Vanks, a alternativa que tem 35 é a letra D. Pronto. Olha só. Todas as informações que nós citamos aqui, elas poderiam ter sido deixadas no segundo plano. Se você der uma olhada no gráfico, você já mata, tá bom? Quando ele diz 1 hora tem 50, 1 hora e meia, cai para 35. Questão de número 4 diz assim: mensalmente, a produção em toneladas de certa indústria é dada pela expressão Y é igual a 100 menos 100, que multiplica 4 elevado a menos 005x, onde x são os meses e y, obviamente, é a produção. Aí ele diz assim: após quantos meses a produção atingirá uma marca de 50 toneladas? Meus queridos, quantos meses é o x? A produção é 50, então, olha, é uma regra direta de substituição. Vai ficar assim, ó, 50 igual a quem? A 100, que menos 100 vezes 4 menos 005x. Não se apavore, não queira fazer expressões, inventar aqui de primeiro plano. A sugestão que eu vou lhe dar é uma sugestão muito simples. Você está vendo que tem um termo negativo aqui? Esse termo aqui não é negativo? O que é que você vai fazer? Joga esse termo para o primeiro membro e joga o 50 para o segundo. Então vai ficar assim, ó, 100 positivo, que multiplica 4 elevado a menos 005x, igual a 100 menos 50. Pronto. Vai ficar 100 vezes 4 que elevado a menos 005x, igual a 50. A partir desse momento, você deve ter percebido que você vai atuar como? Resolução de uma equação exponencial. Você vai pegar esse 100 que está multiplicando e vai passá-lo como? Dividindo. 4 elevado a menos 005x igual a 50 dividido por 100. 4 elevado a menos 005x é igual a 1 sobre 2. Vanks, quando a gente chega numa expressão como essa, você já explicou para a gente que o ideal é fazer o quê? O ideal, queridos amigos, é você escrever na forma de potência. O 4, você escreve 2 ao quadrado. E aqui fora, menos 005x. E o meio, quando a gente tem 1 sobre a elevado a n, fica a elevado a menos n. Ou seja, eu transformo a fração que tem o expoente positivo fica negativo, trocando o 1 do numerador. Então, 1 sobre 2 nada mais é do que 2 elevado a menos 1. O que é que eu consegui fazer aqui? O que eu consegui fazer aqui foi igualar as bases. Ao igualar as bases, eu cancelo, ó. E faço aqui a propriedade distributiva. 2 vezes 0,05 vai ficar 0,10x igual a 1. O que você vai fazer aqui? A menos 1, perdão. Você vai multiplicar por menos 1 para ficar todo mundo positivo. 0,1x igual a 1. Vanks é 0,10. Moçada, 0,1 e 0,10 é a mesma coisa. X igual a 1 dividido por 0,1. Isso aqui é a mesma coisa de quê? Elimine uma vírgula, fica 1, coloca um 0 lá em cima. 10 dividido por 1, 10. Então, você vai precisar de quantos meses? 10 meses. Na questão de número 4, a nossa resposta seria a letra B de bola. Ok? Vamos para a questão de número 5. A questão de número 5, que é a penúltima questão desta sequência, diz assim: o preço de alguns bens, com o passar do tempo, sofre uma desvalorização. É assim com os veículos, as máquinas, etc. Pensando nisso, o dono da indústria metalúrgica medida certa usa a função VT igual a 100 mil, que multiplica 0,9T. VT é igual a 100 mil, que multiplica 0,9T. Com valores em reais para estimar o valor de uma máquina de sua linha de produção. O T,
a quantidade de anos. Você sabe o que é que significa isso? Deixa eu te explicar. Olha só que interessante. Quando eu multiplico por 0,9, eu estou multiplicando por 90%. Sabe o que é que o dono dessa fábrica está fazendo? Isso aqui na prática, isso aqui não é coisa fora da realidade, não. O que ele está dizendo para nós é que você tem uma desvalorização, ela desvaloriza 10% ao ano. Por isso que é expoente T, ó. Se ela desvaloriza 10% ao ano, por exemplo, uma máquina que custava 10 mil, no ano seguinte ela vale 9 mil. No outro ano ela vale 8.100. Por quê? Porque ela vai desvalorizando 10% ao ano. Não é só jogar uma fórmula e achar que isso aqui é criação do professor de matemática para ficar criando questões. Não, isso aqui é uma situação real de desvalorização. Se ela desvalorizasse, por exemplo, 5% ao ano, aí você colocava 0,95 elevado a t. Se ela desvalorizasse 20%, 0,8 elevado a t. Matemática não se decora, se compreende. Raciocine comigo. Então vamos lá. Com base nos dados, qual é a desvalorização em reais que essa máquina sofre após 4 anos de uso? Está na cara que essa máquina custa quanto, meus amigos? 100 mil reais. Ela vai desvalorizar 10% ao ano. Então como é que eu vou fazer aqui? Vou colocar para o T o valor quanto? 4. Então vai ficar assim. A VT, ou seja, V4, após 4 anos vai ser 100 mil, que multiplica 0,9 elevado a 4. O que é que significa 0,9 elevado a 4? 0,6561. Então vai ficar 100 mil vezes 0,6561. Eu tenho 4 casas, eu posso fazer o quê? Usar 4 zeros para eliminar as vírgulas. Ficaria quanto? O meu V4 ficaria 6.561, porém, eu tenho mais um zero aqui. Coloca mais um zero aqui. A sua máquina de 100 mil passa a ficar valendo quanto? 65.610. Essa questão você marcaria qual letra? A letra... Cadê? A letra A. Você vai marcar a letra A? Caiu nessa? Caiu, né? Não é essa a resposta. Meu Deus, Vanks, por que não é essa a resposta? Esse autor é muito maldoso. Isso aqui é o valor da máquina. Ele perguntou o valor da máquina após 4 anos? Não. Ele perguntou desvalorização. Olha que maldade. O nome disso aqui é maldade, viu? E ele colocou aonde? Na letra A. O aluno faz uma questão dessa, fica super feliz. Nossa, matei a pau. Não. Quanto era o valor anterior? Ela valia 100 mil. Então, ele não quer saber quanto que ela ficou valendo. Ele perguntou a desvalorização. Então, você tem que fazer 65.610. Você vai diminuir, ó. 0, 9, 7 para 10, 3, 6 para 10, 4, 7 para 10, 3. Na verdade, a desvalorização foi de 34.390. Cuidado com essas questões. O autor induz ao erro e ainda joga a alternativa lá na letra A, tá vendo? Resposta nossa não seria a letra A. Seria a letra E. Vamos lá na questão 6. Outra questão envolvendo química, moçada. De novo, sim, ele está falando de novo em relação à química. Quer ver, ó? A logística do molibdênio 99 é quase uma operação de guerra. Toda semana, aviões comerciais aterrissam em Campinas ou Guarulhos e trazem cargas blindadas do radioisótopo. Lembra-se da historinha da minha vida, né? São soluções líquidas guardadas em compartimentos cilíndricos de aproximadamente 40 centímetros de altura. O material precisa ser rapidamente levado ao IPEM em São Paulo, onde é processado em um laboratório especial. O molibdênio se transforma, decai, em tecnécio 99, radioisótopo, que é utilizado na medicina nuclear nos hospitais e clínicas de todo o Brasil. O problema é que, uma vez processada nos laboratórios do IPEM, essa solução do molibdênio decai a metade de sua quantidade a cada 66 horas. O que é isso aqui? Decair pela metade. É o que a gente chama de meia-vida. Se esse tempo for excedido, a substância perderá a eficiência. Desculpa, a eficácia. Qual a expressão que nos dá o volume final de uma solução que inicialmente tinha volume V após X períodos de 66 horas? Bom, o que é que a gente vai ter que fazer? Nós vamos raciocinar com meia-vida, não é? Nós temos um período de 66 horas.
Depois disso aqui, meus camaradas, perde a eficácia. Então, o que você vai fazer? Vamos verificar. O início, você tinha perdido quanto? Vamos lá. No início, você vai fazer aqui com volume V. Na primeira meia-vida, vai cair para quanto? Vamos raciocinar. Meia-vida, que é o tempo de decaimento, meia-vida do decaimento, corresponde a quantos por cento? 50%. Então, ele não te deu o valor numérico. Então, tu vai ter que trabalhar com o quê? Dividindo por 2 o tempo inteiro. Então, vai fazer como? V sobre 2. No segundo decaimento, isso aqui vai cair para quanto? V sobre 4. Terceiro decaimento, V sobre 8. Quarto decaimento, V sobre 16. Vanks, para que você fez isso? Eu fiz isso para você poder montar uma relação com o tempo, porque ele não falou aqui que a gente tinha que raciocinar com o tempo X, ou os intervalos, ó. Quantos intervalos ou períodos? Ele chamou de X, não foi? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar descobrir aqui uma relação matemática que possa ser vista a olho nu, sem precisar nem levar para o laboratório. Raciocine comigo. V sobre 2, uma vez. V sobre 4, duas vezes. O que é o 4? Vanks, o 4 é 2 ao quadrado. Pronto, agora você matou o que eu queria. Ó. V sobre 8, o que é o 8? 2 a terceira. V sobre 16, 2 a quarta. O que é que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para vocês que cada intervalo é o 2 elevado a alguma coisa. Então, qual é a conclusão que você chega? No período X, vai ser quem? V sobre 2 elevado a X. Pronto, aqui está. Era essa a conclusão que o autor gostaria que você fizesse. Após X período de 66 horas, o volume inicial já não vai ter mais o quê? A eficácia que você queria, né? Qual seria a nossa resposta? Lá na questão número 6. V sobre 2x seria a letra D. Com isso, a gente conclui essa primeira bateria de exercícios e pede a você que depois de refazer esses exercícios, você tem que refazê-los. Depois que você assistir essa aula de novo, você tem que assisti-la. Você, por favor, faça as tarefas propostas, tá bom? Espero que você tenha compreendido a resolução e voltaremos em breve.